O jejum. Um ato antigo e reverenciado em diversas tradições religiosas, mas, na caminhada cristã, ele tem um significado profundo e transformador. Mas você já se perguntou, o que realmente significa jejuar? Como essa prática pode impactar sua fé e sua vida espiritual? No cristianismo, o jejum vai além da simples privação de alimentos. Ele é uma prática espiritual que visa fortalecer nossa relação com Deus, purificar nossa alma e nos ajudar a focar no que realmente importa. Na Bíblia, o jejum está ligado a momentos de grande revelação, arrependimento e preparação para a ação divina. Lembramos de Jesus, que passou 40 dias no deserto, em jejum e oração, antes de iniciar seu ministério. Esse exemplo nos ensina que o jejum não é apenas sobre o que abrimos mão, mas sobre nos entregar a Deus de maneira mais profunda. O jejum, portanto, é um meio de focar naquilo que é eterno. Ele nos convida a ir além das distrações diárias, para encontrar tempo para oração e reflexão, buscando uma renovação espiritual genuína. Mas, antes de começarmos, quero convidá-lo a refletir. Já experimentou o jejum na sua vida espiritual? Como ele pode transformar sua relação com Deus? Se você ainda não pratica o jejum ou deseja entender mais profundamente como ele pode impactar sua fé, este vídeo é para você. Neste vídeo, vamos explorar o significado do jejum na tradição cristã, como ele pode ser uma prática transformadora e como você pode começar a incorporá-lo na sua jornada de fé. Então, fique comigo até o final, e se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrição agora para acompanhar mais conteúdos como este. O jejum é uma prática profunda que atravessa os séculos. Desde os tempos do Antigo Testamento até o Novo Testamento, vemos como essa prática tem sido usada para buscar Deus, se arrepender dos pecados e se preparar para grandes revelações. Mas como o jejum se manifesta nas Escrituras? Quais são os exemplos que nos mostram o verdadeiro significado desse ato de fé? No Antigo Testamento, o jejum era visto como uma maneira de buscar a misericórdia de Deus e de mostrar arrependimento. Ele também era usado para se preparar para momentos de grande desafio e para receber revelações divinas. Um dos exemplos mais emblemáticos de jejum no Antigo Testamento é o de Moisés. Em Êxodo 34, vemos que, antes de receber as tábuas da lei pela segunda vez, Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, sem comer nem beber, buscando a presença de Deus e a renovação da aliança com o seu povo. Esse jejum de Moisés não foi apenas uma privação física, mas um momento de total dependência de Deus, um ato de humildade e entrega. Outro exemplo importante vem do profeta Joel. Em Joel 2, 12 e 13, ele chama o povo de Israel ao arrependimento, dizendo: Ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, choro e pranto. O jejum aqui é um sinal de arrependimento sincero e de desejo de voltar para a presença de Deus. Em Daniel 9, vemos o profeta também jejuando e orando em busca de misericórdia para o povo de Israel. Daniel buscou a Deus em um jejum de humildade e confissão, reconhecendo os pecados do povo e pedindo pela intervenção divina. Avançando para o Novo Testamento, vemos o jejum não apenas como uma prática de arrependimento, mas também como um meio de preparação espiritual. O exemplo mais poderoso vem de Jesus. Em Mateus 4, lemos que Jesus passou 40 dias no deserto, jejuando e sendo tentado pelo diabo. Esse jejum foi uma preparação espiritual para o ministério que ele começaria em seguida. Jesus, em sua total dependência do Pai, nos mostrou que o jejum também pode ser uma prática de fortalecimento diante das tentações e desafios da vida. Jesus também ensina em Mateus 6, 16 e 18 como o jejum deve ser praticado de forma discreta e humilde, sem busca por reconhecimento humano. Ele diz: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, mas unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas somente ao Pai que está em secreto. O jejum, para Jesus, é uma questão de atitude do coração. Não é uma questão de mostrar aos outros, mas de se aproximar de Deus de uma maneira mais profunda e sincera. Esses exemplos bíblicos nos mostram que o jejum é uma prática rica de arrependimento, preparação e busca por Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o jejum foi um meio de se alinhar à vontade divina, de purificar o coração e de se fortalecer para as jornadas que Deus chama. Se você ainda não tem o hábito do jejum ou quer entender mais sobre essa prática espiritual, inscreva-se no canal e continue conosco nesta jornada de fé. No próximo vídeo, exploraremos como aplicar o jejum na sua vida hoje. Em um mundo repleto de distrações, onde somos constantemente alimentados pela pressa,
pelos desejos e pela busca incessante por gratificação instantânea, há um chamado antigo, mas sempre relevante, para algo mais profundo. O jejum, uma prática espiritual presente nas Escrituras, tem o poder de nos levar a uma conexão mais íntima e genuína com Deus. Mas por que jejuar? E como essa prática pode se tornar uma poderosa ferramenta de humildade e disciplina espiritual? O jejum, na sua essência, não é apenas sobre abstinência física, mas sobre um ato de entrega e confiança em Deus. Ele nos ensina a submeter nossos desejos e vontades à vontade divina, e nos lembra da nossa verdadeira dependência do Criador. Na prática do jejum, nos afastamos do que nos sustenta fisicamente para nos voltarmos ao que nos sustenta espiritualmente. Uma das lições mais poderosas do jejum é a humildade. Quando jejuamos, reconhecemos nossa fragilidade humana. Abandonamos a confiança que temos nas coisas materiais e nos voltamos, com humildade, para Deus. Em Mateus 4:4, Jesus nos ensina: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O jejum, então, nos convida a lembrar que nossa verdadeira vida vem de Deus e não das coisas que consumimos. Jesus, em sua vida e ministério, exemplificou a importância da humildade no jejum. Ele jejuou no deserto antes de começar seu ministério público, buscando não apenas a força física, mas uma dependência total do Pai. Esse jejum foi um ato de humildade e disciplina, onde ele nos mostrou que o alimento espiritual é mais importante do que o material. O jejum também é uma prática de disciplina espiritual. A vida cristã não é feita apenas de momentos de alegria e celebração, mas também de momentos de disciplina, onde buscamos a santidade e a comunhão com Deus. Ao jejuarmos, estamos exercitando a disciplina do corpo, do coração e da mente. Estamos escolhendo não ceder aos desejos imediatos, mas sim a viver de acordo com os princípios espirituais que Deus nos ensina. Em 1 Coríntios 9:27, Paulo fala sobre a disciplina espiritual, dizendo: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O jejum é uma maneira de esmagar o corpo, de submeter nossas vontades a Deus e fortalecer o nosso espírito. É uma ferramenta de autocontrole, que nos ajuda a manter nossos olhos fixos naquilo que é eterno. Além disso, o jejum nos ensina a viver de maneira intencional. Quando jejuamos, estamos fazendo uma escolha consciente de focar no que realmente importa: nossa relação com Deus, nossa busca pela sua vontade e pela sua presença. Ele nos ajuda a limpar as distrações e a ouvir com mais clareza a sua voz em meio ao caos do cotidiano. Deus, em sua misericórdia, usa o jejum para nos moldar, para nos ensinar a depender dele, a buscar mais do que aquilo que este mundo oferece. Ele é, ao mesmo tempo, um convite à humildade e um desafio à nossa disciplina espiritual. Não é um ato de glória própria, mas de purificação e de rendição total. Se você deseja entender mais sobre como o jejum pode se tornar uma ferramenta de crescimento espiritual, inscreva-se no canal e acompanhe nossos próximos vídeos. Vamos juntos nessa jornada de humildade, disciplina e conexão com Deus. Em um mundo onde somos constantemente estimulados a satisfazer nossos desejos e vontades, o jejum surge como uma prática de resistência. Mas não é apenas uma resistência à comida ou aos prazeres temporais. O jejum é um ato profundo de humildade e submissão, onde nossa carne é submissa ao Espírito, e nossa dependência de Deus é colocada em primeiro lugar. Quando falamos de jejum, falamos de mais do que simplesmente parar de comer. Falamos de submeter nossas vontades e desejos ao domínio do Espírito Santo. O jejum é, em sua essência, um ato de humildade. Humildade para reconhecer que não somos autossuficientes, que não podemos viver pela nossa própria força, mas que precisamos de Deus em cada aspecto da nossa vida. Em Gálatas 5:17, Paulo nos lembra: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que quereis. O jejum é uma maneira de enfraquecer a carne, de colocar de lado nossas vontades naturais, para que o Espírito de Deus possa agir mais plenamente em nossas vidas. O jejum nos chama a uma entrega profunda e total. Ao jejuarmos, não apenas negamos a comida ou os prazeres momentâneos, mas negamos a nossa própria autossuficiência, reconhecendo que a verdadeira força vem de Deus. É um exercício de humildade, onde confessamos, de forma prática, que precisamos dele para viver, para caminhar e para avançar. Jesus, em sua caminhada aqui na terra, nos deu o exemplo supremo de submissão ao Pai. Em Mateus 26:39, vemos Jesus no jardim do Getsêmani, em profunda agonia, dizendo:
Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mesmo no momento de sofrimento, Jesus se submete completamente à vontade do Pai, nos mostrando o que significa viver em total dependência dele. O jejum, então, é mais do que uma prática religiosa. Ele é um exercício diário de submissão. Ao jejuarmos, estamos dizendo a Deus: eu não vivo pela comida que me sustenta, mas pela sua palavra, pela sua vontade. O jejum se torna uma forma de treinar nossa carne a não governar nossas decisões, mas a deixar que o Espírito conduza nossa vida. Em Lucas 4:04, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O jejum nos lembra dessa verdade profunda. Nossa verdadeira vida, nossa verdadeira força, vem da dependência de Deus. Cada refeição perdida, cada desejo físico negado, é uma oportunidade de nos aproximarmos mais dele, reconhecendo nossa total necessidade de sua graça. Quando jejuamos, nos colocamos em um estado de humildade radical. Deixamos de lado a nossa autossuficiência e nos rendemos completamente à vontade de Deus. O jejum nos leva a um lugar onde nossa carne se submete ao Espírito, onde nossas vontades são trocadas pelas direções que Deus tem para nós. Se você deseja aprender mais sobre como o jejum pode transformar sua vida espiritual e aprofundar sua dependência de Deus, inscreva-se no canal e continue essa jornada de humildade e submissão. Que possamos sempre nos render à vontade do Pai, buscando sua força e orientação. Em meio ao caos da vida cotidiana, muitas vezes nos encontramos distantes da verdadeira intimidade com Deus. As preocupações, os desafios e as distrações podem facilmente nos afastar da nossa conexão mais profunda com o Criador. Porém, há uma prática antiga que tem o poder de restaurar e intensificar essa comunhão: o jejum. O jejum é mais do que apenas uma abstenção de alimentos. Ele é um convite a buscar Deus com todo o nosso ser, uma maneira de abrir espaço para um relacionamento mais profundo com Ele. Quando jejuamos, não estamos apenas dizendo não ao nosso corpo, mas dizendo sim a um tempo mais intencional com Deus, à sua presença e ao seu propósito. Em Mateus 6:06, Jesus nos ensina: mas tu, quando jejuas, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O jejum, como Jesus nos orienta, é uma prática íntima, não para exibição, mas para fortalecer nossa relação com o Pai. O jejum cria um espaço onde podemos nos afastar das distrações do mundo e nos aproximar da presença de Deus. Ao abster-se do alimento, abrimos nosso coração e nossa mente para ser mais sensíveis à sua voz. É uma oportunidade de buscar a santificação, permitindo que Deus trabalhe em nós, purificando-nos e moldando-nos à imagem de Cristo. Em 1 Pedro 1:15-16, somos chamados à santidade, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O jejum é um meio poderoso de buscar essa santificação. Ele nos ajuda a separar o que é passageiro do que é eterno, o que nos afasta de Deus do que nos aproxima dele. Quando jejuamos, estamos intencionalmente criando espaço para que o Espírito Santo nos revele mais de Deus, mais da sua verdade, mais do seu caráter. O jejum não é apenas uma prática de abstinência, ele é um convite ao crescimento espiritual, à purificação do coração e à renovação da nossa mente. O jejum nos leva a um lugar onde podemos experimentar mais intimidade com Deus. Ele nos permite colocar de lado nossas próprias agendas e desejos para nos concentrarmos plenamente no seu propósito para nossas vidas. E é nesse espaço de rendição que encontramos verdadeira santificação, quando nos afastamos de tudo o que nos impede de viver plenamente para Deus. Em Filipenses 3:8, Paulo compartilha seu desejo profundo de conhecer a Cristo, dizendo: sim, certamente, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O jejum é uma prática que nos convida a fazer o mesmo, abandonar tudo o que é passageiro e correr atrás de um conhecimento mais profundo e de uma intimidade maior com Deus. O jejum, portanto, abre um caminho para a santificação. Ele cria um espaço onde podemos ser purificados, onde nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Ele é uma chave para a transformação, permitindo que o Espírito de Deus nos revele mais de sua vontade e nos prepare para viver uma vida que honra e glorifica seu nome. Se você sente o desejo de se aproximar ainda mais de Deus, de buscar sua santidade e intimidade, inscreva-se no canal e junte-se a nós nessa jornada de fé e transformação.
Que o jejum possa ser um meio de aprofundar sua conexão com o Pai e de experimentar a verdadeira renovação espiritual. A obediência a Deus é o alicerce sobre o qual construímos nossa vida de fé. E, ao longo das Escrituras, vemos que o jejum sempre foi mais do que um simples ato de abstinência. Ele é uma resposta ao chamado divino, uma escolha deliberada de seguir a vontade de Deus, mesmo quando ela exige sacrifício e rendição. O jejum, na prática bíblica, é uma expressão de obediência. Quando jejuamos, não estamos apenas desistindo de algo que gostamos, mas estamos escolhendo voluntariamente nos submeter à vontade de Deus. É um ato de confiança, onde colocamos nossa vida e nossas necessidades nas mãos dele, como um sinal de que ele é o Senhor sobre tudo. Em Mateus 4:1-2, vemos Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Esse jejum não foi apenas um teste físico, mas uma profunda obediência ao plano divino. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus escolheu se submeter ao Pai, mostrando-nos que, mesmo nas adversidades, a obediência ao chamado divino é primordial. Assim como Jesus, muitos outros personagens bíblicos também demonstraram obediência a Deus através do jejum. Moisés, por exemplo, passou 40 dias no Monte Sinai, sem comida ou água, buscando a presença de Deus e a revelação das leis. Em Deuteronômio 9:9, ele fala sobre o momento em que jejuou para se humilhar diante de Deus, respondendo ao chamado de interceder pelo povo de Israel. Na vida de Moisés, o jejum foi uma resposta à responsabilidade que Deus lhe deu de conduzir seu povo. Da mesma forma, quando jejuamos, reconhecemos a autoridade de Deus sobre nossas vidas e respondemos ao seu chamado para viver de acordo com sua vontade, não importando o custo. Esther, uma mulher corajosa, também exemplificou a obediência ao jejum. Quando ela soube da ameaça contra seu povo, ela convocou todos os judeus a jejuarem por 3 dias antes de ela se apresentar ao rei, em um ato de intercessão. Em Esther 4:16, ela diz: "Vá, ajunte todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuem por mim, e não comam nem bebam por 3 dias, nem de dia nem de noite." O jejum de Esther foi uma resposta à responsabilidade que ela tinha de agir conforme o plano de Deus, mesmo diante do medo e da insegurança. Esther nos mostra que, muitas vezes, nossa obediência a Deus exige coragem. O jejum se torna uma resposta ao chamado divino para agir em situações difíceis, confiando que Deus nos guiará e nos capacitará para cumprir o seu propósito. O jejum é, então, um sinal de nossa disposição de obedecer ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Ele é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus, de mostrar que não dependemos das nossas forças, mas da sua vontade. Como Jesus nos mostrou, a obediência a Deus é o caminho para a vitória, mesmo quando a jornada é árdua e desafiadora. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. O jejum é uma maneira prática de submeter nossos desejos, pensamentos e ações à vontade de Deus, entregando-nos de maneira total e completa ao seu chamado. Se você deseja entender mais sobre como o jejum pode ser uma resposta ao chamado de Deus em sua vida, inscreva-se no canal e acompanhe nossa jornada juntos. Que possamos, assim como Jesus e os grandes heróis da fé, viver em obediência e submissão ao plano divino. Vivemos em um mundo onde o eu está sempre no centro. Somos constantemente incentivados a buscar o nosso conforto, a nossa vontade, a nossa realização. Mas, e quando Deus nos chama para algo diferente? Algo que exige rendição? É aí que o jejum entra como uma ferramenta poderosa, não apenas para o corpo, mas para o coração. O jejum é uma prática que confronta diretamente o orgulho e o ego. Ele nos tira do centro e devolve esse lugar a Deus. Quando escolhemos jejuar, negamos a nós mesmos, e nesse ato, algo começa a ser purificado dentro de nós. É no silêncio do jejum que ouvimos verdades que o barulho do ego tenta esconder. O orgulho diz: "Eu controlo minha vida." O jejum responde: "Senhor, eu dependo totalmente de ti." O ego clama por aplausos e reconhecimento. O jejum ensina que ele cresça e eu diminua. Esse é o verdadeiro fruto do jejum, um coração quebrantado. Um coração disposto a ser moldado, que reconhece suas falhas, que não busca mais ser servido, mas servir. O jejum quebra camadas de soberba que muitas vezes nem percebemos que estavam ali. O próprio Jesus, embora sendo Deus, escolheu o caminho da humildade. Em Mateus 4, ele jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Não porque precisava ser mais santo, mas para nos mostrar como a rendição, o esvaziamento de si mesmo, é essencial para quem deseja ser cheio de Deus.
O jejum é isso, um esvaziar para ser preenchido. Quando deixamos de lado o nosso eu, abrimos espaço para que Deus habite em nós com plenitude. O orgulho não pode coexistir com a presença de Deus. O jejum nos ajuda a reconhecer isso e a permitir que Ele nos purifique. É a humildade que atrai a graça de Deus. E é o jejum que muitas vezes nos conduz a essa humildade, nos lembrando de que somos pó, e que sem Ele, nada podemos fazer. Se você tem sentido seu coração endurecido, se o orgulho e o ego têm abafado a voz de Deus em sua vida, talvez seja a hora de jejuar. Não por obrigação, mas por desejo sincero de ser purificado. De voltar ao centro da vontade de Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém e inscreva-se no canal. Estamos juntos nessa jornada de fé, de humildade e de transformação. Que o jejum nos ajude a reconhecer quem somos e a nos rendermos totalmente àquele que nos formou. Existem momentos na vida em que precisamos parar. Silenciar o barulho externo, e principalmente o interno. O jejum é esse momento. Um tempo sagrado onde o corpo se cala, para que a alma fale. Mais do que deixar de comer, o verdadeiro jejum é um convite à reflexão. É quando encaramos a verdade que evitamos por tanto tempo. É o momento de examinar o coração, com sinceridade, com coragem, com humildade. Refletir é mais do que lembrar. É sentir. É reconhecer onde caímos, e desejar profundamente nos levantar. O jejum nos coloca frente a frente com a nossa condição espiritual. E nos conduz ao arrependimento, não como culpa destrutiva, mas como porta de transformação. Em Joel 2:12, Deus diz: convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. O jejum sincero abre espaço para a confissão, para o choro que cura, para o recomeço que só o arrependimento verdadeiro pode gerar. O arrependimento não nos afasta de Deus, ele nos aproxima. Porque é no reconhecimento da nossa fraqueza que Ele revela a sua graça. Quando jejuamos com um coração arrependido, Deus não apenas perdoa, Ele transforma. Através do jejum, nos esvaziamos, para que Deus possa limpar o que está sujo, restaurar o que está quebrado, e reacender o que estava apagado. Não é fácil se ver por dentro, mas é necessário. E o jejum nos guia exatamente por esse caminho. Talvez você esteja em um momento de dor, de confusão, de culpa. Mas saiba disso, Deus ainda chama você para perto. E o jejum pode ser o início de uma nova caminhada. Uma jornada de cura, de transformação, de reencontro com o Pai. Que você encontre, no silêncio do jejum, a voz de Deus. Que ao refletir, você se arrependa, e que ao se arrepender, você seja transformado. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele o restaura. O jejum que agrada a Deus é aquele que nasce de um coração arrependido. Existem batalhas que não se vencem apenas com força de vontade. Há prisões que não têm grades visíveis, mas que nos mantêm cativos por dentro. Vícios. Desejos descontrolados. Hábitos que nos afastam de Deus e nos prendem em ciclos de culpa e escuridão. O jejum é mais do que disciplina. Ele é guerra espiritual. É resistência contra tudo aquilo que tenta dominar a nossa carne e apagar a nossa chama espiritual. Quando jejuamos, negamos ao corpo aquilo que ele exige, e entregamos ao espírito aquilo que ele realmente precisa, liberdade. Deus nunca quis um jejum superficial. Ele quer um jejum que quebra correntes, que destrói vícios, que nos liberta do que nos controla em segredo. Pornografia, mentiras, gula, ira, vícios emocionais ou físicos, nada resiste a um coração entregue em jejum e oração. O jejum expõe nossas dependências. Ele revela o que está no trono do nosso coração. E nos convida a destroná-las, para que Cristo reine por completo. É no jejum que o Espírito Santo opera mais profundamente. As fortalezas mentais começam a ruir. O prazer passageiro dá lugar à paz duradoura. O que parecia impossível de vencer, começa a perder força diante da presença de Deus. O jejum nos ensina a andar em espírito. Ele fortalece a nossa vontade contra o pecado. Nos ajuda a ouvir a voz de Deus mais claramente, e silenciar os gritos do desejo que nos escraviza. Se você tem lutado contra algo que parece te vencer sempre, jejuar pode ser o seu grito de guerra. Não para manipular Deus, mas para alinhar o seu coração com Ele. O jejum é arma, é escudo, é libertação. Comente aqui embaixo: eu escolho ser livre. Curta e compartilhe este vídeo com alguém que precisa romper com vícios e ser restaurado. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar essa jornada com a gente.
O jejum rompe correntes que a força humana jamais poderia quebrar. Você já jejuou, mas por quê? Foi por Deus, ou para que os outros vissem o seu sacrifício? O jejum é um ato espiritual profundo, mas pode se tornar um teatro perigoso quando o ego ocupa o altar. Se você quer viver uma fé autêntica e sem máscaras, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, falamos de uma espiritualidade real e transformadora. Jesus foi direto: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para que os outros vejam que estão jejuando. Mateus 6:16. Deus não se impressiona com aparências. O jejum não é moeda de troca com o céu. Não serve para atrair likes espirituais, nem para construir reputação religiosa. Quando jejuamos com a motivação errada, jejuamos em vão. O problema não é postar que está jejuando. O problema é quando o coração busca glória para si, e não para Deus. Quando o jejum deixa de ser uma entrega, e vira autopromoção. Quantas vezes usamos o espiritual para alimentar o ego? O jejum é para quebrar o orgulho, não para inflá-lo. É para esconder-se em Deus, e não se exibir diante dos homens. Jejuar por reconhecimento é como oferecer um presente com intenção de receber elogios, perde o valor. Deus sonda o coração, e se não há verdade, não há recompensa. Se o seu jejum for secreto, sincero, entregue, ele moverá o céu. Mas se for uma performance, será apenas barulho vazio. A verdadeira recompensa não está nos olhos dos homens, está no coração de Deus. Jejum verdadeiro é aquele que só Deus vê, e só Ele recompensa. Você está jejuando, mas está orando? Está buscando a Deus? Ou só está contando as horas para comer de novo? Porque jejum sem oração é apenas uma dieta. O erro de muitos é pensar que o simples ato de não comer já agrada a Deus. Mas o jejum sem oração é vazio. Sem a palavra, sem busca sincera, ele se torna apenas um sacrifício físico, sem poder espiritual. Quando Jesus jejuou no deserto, ele não só se absteve de comida. Ele venceu o inimigo com a palavra. Ele orou. Ele se fortaleceu espiritualmente. E é exatamente isso que o jejum deve ser: um tempo de profundidade, não de aparência. É durante o jejum que nossa carne enfraquece, e isso é bom. Porque quando o corpo silencia, o espírito pode falar. Mas se não houver oração, se não houver meditação na palavra, o espírito continuará em silêncio, e o jejum não trará fruto. Deus não está interessado em dietas religiosas. Ele quer intimidade. O jejum é o terreno onde a oração se torna mais intensa, e a voz de Deus mais clara. É o momento de nos enchermos da presença, da verdade, da palavra viva. Não jejue apenas para se abster. Jejue para se aproximar. Ore. Medite. Leia. Escreva. Chore se for preciso. Porque o jejum que toca o céu é aquele que nos leva de volta para os braços do Pai. Comente: eu escolho buscar a Deus de todo o meu coração. Curta e compartilhe essa mensagem com alguém que está jejuando ou precisa aprender a jejuar com propósito. Inscreva-se no canal, e transforme sua fé em prática viva. Não alimente apenas o corpo. Alimente a alma. Você decidiu jejuar, mas quem te guiou a isso? Foi o Espírito Santo, ou foi só impulso? Porque jejuar sem direção é como começar uma jornada sem saber o caminho. Não basta jejuar. É preciso saber por quê, como e para quê. O jejum verdadeiro nasce da oração. Ele começa no secreto, quando perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer tratar em mim? Antes de jejuar, reconheça Deus no seu caminho. Não é sobre religiosidade. É sobre obediência. Você pode passar dias sem comer, mas se Deus não estiver te guiando, você só vai se desgastar, sem transformação. O jejum guiado por Deus é diferente. Ele tem propósito. Ele confronta áreas específicas. Ele cura. Ele liberta. Ele realinha. E, acima de tudo, ele honra a vontade do Pai, não a nossa. Antes de jejuar, ore. Pergunte. Espere. Peça sabedoria. Há momentos em que Deus vai te direcionar a jejuar, e outros em que Ele apenas vai te pedir silêncio, ou serviço, ou descanso. Não jejue no automático. Não jejue por emoção. Jejue com direção. Porque quando o Espírito guia, o jejum transforma. Comente: Senhor, guia meu jejum segundo a Tua vontade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender a importância da direção espiritual. Se inscreva no canal para receber mais reflexões como essa e caminhar firme na fé.
O jejum mais poderoso é aquele que nasce no coração de Deus e encontra resposta no nosso. Você pode jejuar 7 dias, 21, 40. Mas se não houver arrependimento, verdadeiro, profundo, rasgado diante de Deus, esse jejum vale o quê? Nada. Será esse o jejum que escolhi? Que o homem aflige a sua alma por um dia? Por acaso chamas isso de jejum, e dia aprazível ao Senhor? Isaías 58, 5. Jejum sem arrependimento é teatro. É sacrifício vazio. Deus não quer o seu estômago vazio se o seu coração continua cheio de pecado. Ele não quer esforço externo, ele quer rendição interna. Rasgar as vestes era um sinal de luto, de consagração. Mas Deus diz, isso não basta. Rasgue o coração. Reconheça o que precisa mudar. Porque jejum sem transformação é apenas religião. O verdadeiro jejum é aquele que te leva ao arrependimento. Que te faz ver a si mesmo com os olhos de Deus. Que te leva ao chão, para que Ele te levante limpo. Não jejue para parecer santo. Jejue para ser transformado. Não esconda o pecado, confesse. Não disfarce a dor, entregue. Porque o jejum que Deus aceita, nasce de um coração arrependido. Comente, Senhor, transforma meu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a profundidade do verdadeiro arrependimento. Inscreva-se no canal, aqui a gente busca um cristianismo real, sem máscaras. Jejum sem arrependimento não muda o céu, nem muda você. Existe algo poderoso quando um cristão jejua com sinceridade. Mas quando um povo inteiro se une em jejum e oração, o céu se move, muralhas caem, e o impossível acontece. A Bíblia está repleta de momentos em que o povo de Deus se uniu em jejum coletivo. Quando Nínive foi alertada sobre o juízo divino, toda a cidade, do rei ao mais simples, jejuou. E Deus ouviu. Jonas 3, 5, 10. No livro de Atos, antes de enviarem missionários, os líderes da igreja jejuaram juntos. Eles buscavam direção divina, e Deus respondeu. O jejum coletivo libera discernimento, autoridade espiritual e unidade. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de igrejas que jejuem juntas. Não apenas por bênçãos individuais, mas por cura coletiva, por transformação nacional, por reavivamento espiritual. Quando o povo de Deus se une em jejum e intercessão, ele escuta. Não por quantidade, mas pela unidade. Porque onde 2 ou 3 concordam, há poder. E quando uma multidão clama, o céu desce. O jejum coletivo nos lembra que não estamos sozinhos. Somos um só corpo, um só espírito, uma só fé. E quando jejuamos com propósito, o mundo nunca mais é o mesmo. Comente, Senhor, levanta um povo que jejua em unidade. Compartilhe esse vídeo com sua igreja, célula ou grupo de oração. Que essa mensagem inspire um movimento. Se inscreva no canal, e caminhe conosco nessa jornada de fé viva e profunda. Quando o corpo jejua unido, Deus age com poder. Jejuar em comunidade não é competir em santidade. É se despir do orgulho, e caminhar com os irmãos rumo a uma transformação que começa no coração, e se espalha por todo o corpo de Cristo. No jejum coletivo, aprendemos algo essencial: precisamos uns dos outros. Não é sobre quem jejua mais, mas sobre se apoiar, se edificar, se humilhar juntos diante de Deus. Jejuar em comunidade nos ensina humildade. Porque no meio da fraqueza, encontramos força no apoio mútuo. Jejuar com outros quebra o individualismo e fortalece os laços da fé. No jejum comunitário, Deus trabalha não só em cada coração, mas entre os corações. Ele une. Ele restaura relacionamentos. Ele levanta líderes. Ele edifica a igreja como um só corpo. Quando jejuamos juntos em humildade, deixamos o ego de lado. Não há espaço para comparação, só para comunhão. E é nessa união que o Espírito Santo age com poder. Que o nosso jejum não seja vaidade disfarçada de espiritualidade, mas humildade viva, compartilhada, sincera. Que ao jejuarmos juntos, sejamos um só em Cristo. Comente, Senhor, ensina-me a jejuar com humildade e comunhão. Compartilhe este vídeo com sua igreja ou grupo de oração. Vamos crescer juntos. Se inscreva no canal, e caminhe conosco em unidade e verdade. Onde há jejum com humildade e unidade, há presença, há cura, há avivamento. Quantas vezes você já orou, Deus, fala comigo? E se eu te dissesse que talvez Ele já esteja falando, mas a sua alma está ocupada demais para ouvir? Se você quer aprender a discernir a voz de Deus com clareza e profundidade, inscreva-se agora e ative o sininho.
Este canal é um espaço para quem busca mais do Espírito. O jejum silencia o mundo e amplifica o céu. Ele desliga os ruídos da carne, da rotina, do ego, e nos afina com a frequência do Espírito. Quando jejuamos com o coração quebrantado, nos tornamos sensíveis. A presença de Deus se torna mais nítida. Sua voz, mais clara. Seu toque, mais real. Homens de Deus jejuaram para ouvir. Jejuaram para discernir. Jejuaram para entender o que o mundo não poderia explicar. Jejuar é afinar o espírito com o céu. Jejuar não é apenas abster-se de comida. É se conectar. É criar espaço. É pedir, Senhor, tira o que me atrapalha, para que eu ouça só a tua voz. O jejum afina os ouvidos da alma. Quando você cala a carne, Deus fala com clareza. E o seu coração aprende a reconhecer a doce voz do Pai. Comente, Senhor, quero te ouvir com clareza. Compartilhe este vídeo com alguém que está buscando direção espiritual. Inscreva-se no canal, aqui, ajudamos você a caminhar mais perto de Deus. Quem jejua com o coração, aprende a ouvir com o Espírito. Quando você se depara com tentações, dificuldades e até o desespero, o que você faz? Onde você encontra forças para continuar? O jejum não é apenas um momento de privação física. É um campo de batalha onde enfrentamos nossa carne, nossas tentações, e as forças espirituais que buscam nos enfraquecer. Assim como Jesus foi tentado no deserto, nós também somos. Mas ele nos deu o exemplo. Jejuar não apenas nos aproxima de Deus, mas nos dá a força para resistir ao inimigo e às tentações da carne. Jejuar nos fortalece para a batalha. Cada oração, cada momento de silêncio, cada sacrifício nos prepara para resistir ao pecado, ao desânimo, à tentação. Não lutamos em nossas próprias forças, mas em Cristo. Quando jejuamos, não apenas enfrentamos nossas fraquezas, mas somos revestidos de poder espiritual. Deus nos fortalece. Ele nos dá a vitória. O jejum não é apenas um tempo de privação. Ele é uma armadura espiritual. E através dele, Deus nos dá as forças necessárias para resistir ao pecado e vencer as adversidades da vida. Jejuar é encontrar forças em Deus para vencer tudo que tenta nos derrubar. O jejum não é apenas uma renúncia. É um convite. Um chamado profundo para experimentar a presença de Deus de maneira mais íntima. Uma oportunidade de aproximar-se dele de forma nova, fresca e transformadora. Quando jejuamos, não estamos apenas abrindo mão do que é natural e confortável. Estamos criando espaço para que o sobrenatural de Deus invada nossas vidas. O jejum se torna, então, uma ferramenta de atração. Atrai a presença de Deus, sua voz, sua orientação. O jejum é mais do que uma disciplina, é um meio de abrir as portas do nosso coração para Deus. Ele nos permite ir além da superfície e experimentar sua presença de maneira profunda. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele se aproxima de nós. Jejuar é tirar os focos da nossa vida e redirecioná-los para Deus. Não é apenas sobre o que renunciamos, mas sobre o que podemos ganhar, uma relação mais profunda com o Criador, uma conexão mais direta com a sua vontade. É no silêncio do jejum que ouvimos com mais clareza. O jejum nos ajuda a afastar as distrações, assim, podemos sentir a voz de Deus, guiando-nos e nos dando a orientação que precisamos. O jejum é uma chave que abre portas para a intimidade com Deus. Ao renunciar a algo, você se aproxima de aquele que é tudo. Ele vem, ele fala, ele guia. O jejum, quando feito com o coração certo, não é apenas uma prática de abstinência, mas um poderoso convite para experimentar a presença de Deus. Comente, Senhor, quero te atrair para a minha vida com sinceridade e fé. Compartilhe este vídeo com alguém que está buscando mais da presença de Deus. Inscreva-se no canal. Vamos juntos caminhar para uma experiência mais profunda com Deus. Jejuar é mais do que renunciar, é abrir espaço para Deus habitar em nós. Quantas vezes buscamos a Deus de forma apressada, sem refletir profundamente sobre nossas motivações? E se o segredo para ouvir a sua voz com clareza estivesse em aproximar-nos com um coração puro, disposto a ouvir e a seguir o seu propósito para nossas vidas? O jejum não é apenas uma prática externa. É um convite para olhar para dentro, para examinar nossas intenções, nossos desejos e nosso relacionamento com Deus. Um convite para aproximar-se com um coração sincero, livre de distrações e cheio de desejo de cumprir o seu propósito. Quando jejuamos, Deus nos chama a uma limpeza interna. Não é apenas sobre a abstinência de alimentos ou distrações, mas sobre o anseio de ter um coração puro diante dele.
Só quando nos aproximamos com um coração genuíno, disposto a se render, é que podemos ouvir claramente o seu propósito para nós. Deus não quer sacrifícios vazios ou jejum feito por obrigação. Ele deseja um coração puro, que o busque com sinceridade e desejo de transformação. Quando nos aproximamos dele dessa maneira, ele nos revela seus planos e nos guia de forma clara e direta. O jejum é uma oportunidade de purificação, de reflexão, de ouvir a voz de Deus. Quando nos aproximamos com humildade e pureza, ele nos mostra o propósito que tem para nossas vidas. E é nesse espaço, entre oração e renúncia, que encontramos sua direção. Não se trata de uma simples prática, mas de um convite ao coração. O jejum é a nossa oportunidade de nos aproximarmos de Deus com sinceridade e de discernir o seu propósito, com um coração limpo e disposto a segui-lo em tudo. Comente: Senhor, purifica meu coração e revela o teu propósito para minha vida. Compartilhe este vídeo com alguém que está buscando mais de Deus e seu direcionamento. Inscreva-se no canal, vamos juntos buscar a sua vontade com um coração puro. Jejuar é mais do que se abster, é se aproximar de Deus com um coração puro e cheio de propósito.